Muito boa noite, você que se liga no esporte. Estamos chegando com mais uma edição de TV Gaspar no Esporte, aqui na sua tvgaspar.com, para mais de 120 países do mundo, levando todas as informações esportivas de Gaspar, do Brasil e do mundo. Sempre em nome dos mais valorizados anunciantes da TV online do Brasil. Falamos em nome de Lanches Beira Rio, um abraço todo especial para o Miro, Clínica Dentária União, Bebidas Melato, Britagem Gaspar, Point Calçados e Esportes, também em nome da DL Cor Convênios, Like Fitness Academia e também em nome da Hobby Magazine. Esses são os nossos anunciantes do programa TV Gaspar no Esporte. E nessa noite de hoje é dia 25 de março do ano de 2012, aqui em Gaspar são exatamente 20 horas e 2 minutos. Você vai acompanhar a abertura da Taça Super Pique de Futebol, campeonato que acontece lá no bairro 7 de Setembro, no estádio Independência. Também vamos acompanhar uma matéria sobre o treino do piloto ilhotense que está se destacando nas pistas de velocross. É um piloto ali do município de Ilhota com apenas 19 anos e que já vem sendo grande destaque aí no cenário estadual. Também vamos comentar aqui os campeonatos estaduais, os campeonatos que começam a definir aí os finalistas. Temos aí o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca. Olha, no Carioca, o único grande a vencer nesse final de semana foi a equipe do Botafogo. E vamos falar também do Campeonato Gaúcho. Internacional e Grêmio continuam vencendo suas partidas. E falar, é claro, principalmente do Campeonato Estadual, o Campeonato Catarinense, que o nosso representante do Vale, o Metropolitano, foi a Florianópolis no dia de ontem, não foi muito bem não, acabou perdendo para a equipe do Figueirense. Também vamos destacar aí, mostrar os gols de toda a rodada, a terceira rodada do retorno do Campeonato Catarinense. O Camboriú, que é sem dúvida nenhuma a grande pedra no sapato do Joinville Esporte Clube. Na história dos confrontos de Camboriú e Joinville, até hoje, o Joinville não conseguiu vencer nenhuma partida. E entre esses e outros assuntos, vamos estar também aqui conversando e acompanhando aqui os nossos convidados. Quero destacar também a presença, primeiramente, do Juca Bento, ele que será nosso comentarista da noite. Juca, muito obrigado. Juca, que é da Rádio Sentinela do Vale, muito obrigado pela participação. Boa noite e seja bem-vindo mais uma vez aqui no TV Gaspar. Boa noite a você, ao nosso amigo Ciro, ao Buluca, ao Pamplona, a toda a rapaziada aí da TV Gaspar, a todos os ouvintes, o pessoal que está acompanhando a gente aí. Muitas informações do esporte badalado nesse fim de semana. Verdade, muitos assuntos aqui que vamos estar destacando, principalmente do Campeonato de Patotas. E falar em Campeonato de Patotas, a equipe do Ciro venceu a primeira nessa competição, na segunda rodada do Campeonato de Patotas. E para falar um pouco do time dele, da equipe dele, o Ciro, uma equipe que já tem, deve estar comemorando esse ano, se eu não me engano, 20 anos, a equipe do Ciro. E ele está aqui, atual vereador aqui do município de Gaspar, ele que é uma das bandeiras do esporte gasparense na Câmara de Vereadores, Ciro André Quintino. Ciro, boa noite, obrigado pela participação, mais uma vez aqui na TV Gaspar no Esporte. Boa noite, Gerry, boa noite, internautas, boa noite, Buluca, boa noite, Juquinha, enfim, funcionários aqui da TV Gaspar. É um prazer muito grande estar novamente aqui na casa e com certeza para falar um pouco, do esporte gasparense. E dar mais uma vez parabéns a vocês, que hoje também são uma bandeira, com certeza, aqui no Esporte de Gaspar, levando as notícias do esporte para a comunidade gasparense. Eu errei, Ciro, são 20 anos aí que completa. Nas minhas contas, aí a equipe do Ciro faz 20 anos esse ano, é mais ou menos isso? Tem 19 anos. A equipe do Ciro foi fundada em 94, em agosto de 94, e ano que vem, em 2014, faz 20 anos. Quase acertei, então. Quase acertou. Quase acertou, Graças a Deus, tomara que continue aí por mais tempo, enquanto a gente tiver forças, tiver condições, com certeza, manteremos a equipe aí jogando os campeonatos aqui de Gaspar e regionais. Vamos conversar mais com o Ciro sobre o time do Ciro, também a participação dele na Câmara de Vereadores, falar com ele também sobre o Clube Atlético Tupi. O Clube Atlético Tupi que esse ano comemora 10 anos da última grande conquista e na ocasião o Ciro André Quintino então era presidente do Alviverde Gasparense. Todos esses assuntos vamos estar conversando com o Ciro, que vai ficar com a gente durante todos os blocos, e também juntamente conosco o Maurício Pamplona, o popular Buluca, que nos deu alegria, felicidade na semana passada, na última segunda-feira quando chegamos aqui, e também a surpresa, Acho que também para ele também foi surpresa
talvez não, porque ele sabe do potencial dele. Buluca, boa noite e parabéns pela conquista lá no Chile. A cidade de Gaspar ficou muito feliz com a notícia bem no dia do aniversário de Gaspar. A gente pôde comemorar também esse título histórico que você conquistou lá no deserto do Atacama, no Chile. Buluca, boa noite. Boa noite, Gerry, boa noite, Juquinha, boa noite, Ciro, boa noite, equipe da TV Gaspar, a todos que nos assistem nesse momento. Realmente, apesar de toda a preparação, o resultado foi uma surpresa, porque foi um dia de graça mesmo, foi uma prova, assim por dizer, perfeita, e conseguimos o melhor resultado possível, né? Então, acreditamos que, juntamente com o Denis e com o Rafael Dagnoni, representamos muito bem nossa cidade, nosso estado, e conseguimos deixar a marca de Gaspar nesse evento tão importante, porque um evento realizado no Chile contou com a participação de 750 atletas brasileiros. 750 atletas brasileiros que estiveram lá numa das provas mais difíceis do mundo. Buluca, fala pra gente todo o desenrolar dessa prova, como é que foi o seu início da prova e principalmente, quando é que você sentiu que você estava entre os primeiros, Buluca? Bom, senti que estava entre os primeiros, na realidade em nenhum ponto do trajeto isso aconteceu. Mas nós iniciamos a prova em torno das 7h30 da manhã, o mesmo horário do Brasil, e conforme a quilometragem ia sendo marcada para nós, a cada 10 quilômetros, nós víamos que o nosso desempenho estava muito bom. E em torno de 20 quilômetros, eu e o Rafael corremos juntos, e foi mais ou menos nessa quilometragem que nós conversamos, e ele me perguntou quantos competidores tinham na minha categoria. Então, falei para ele que estávamos em 14, e ele me alertou, ele disse, com o tempo que nós estamos fazendo, com 14, dá para tentar alguma coisa melhor, porque o nosso ritmo está muito bom. E isso realmente alterou todo o meu ritmo de corrida. A partir daí, eu comecei a pensar na possibilidade de chegar pelo menos em terceiro lugar, né? E então toda a minha corrida alterou-se a partir daí. E quando eu cheguei, para minha surpresa, né, uma prova que eu estava me preparando e achando que eu teria que correr muito para fazê-la em 5h30, acabei fazendo em 4h21 minutos. Essa foi a primeira surpresa, né? Depois, logicamente, que o resultado, onde eu fiquei sabendo que fui o primeiro colocado na minha categoria. E a maior surpresa ainda foi um desempenho na classificação geral, porque eram 182 atletas no masculino, na maratona, e eu acabei alcançando a marca de 24º colocado. Então, maravilha. Isso foi a surpresa, uma alegria total, totalmente inesperado, apesar de todo o treinamento, mas vale ressaltar, a gente estava bem preparado, e esse foi fruto de um trabalho de 4 meses e meio para enfrentar essa maratona. Teu ritmo de treinamento aqui no Brasil, aonde você treinou, encontrou exatamente esses solos que você esteve na praia treinando, em outros lugares, mais ou menos você conseguiu achar, de repente, o segredo desse sucesso talvez foi por causa do teu treinamento bem feito, Buluca? Sim, foi todo baseado nesse treinamento. A gente não tinha noção de como iria enfrentar a altitude, mas a questão de temperatura, tipo de terreno, a preparação aqui foi ideal. Como eu já falei no outro programa, nós treinamos muito nas praias Brava e Balneário Camboriú. Então, tínhamos um morro entre a Brava e Balneário Camboriú. A areia da Brava é semelhante à areia das dunas que nós enfrentamos. E o tipo de terreno, ele também é como as nossas estradas aqui de interior, com areia solta, com pedra solta, areia mais fofa, lugares que a gente derrapa, sujeito a torcer um pé. E também com as outras provas de trilhas que a gente já fez durante o período de treinamento ou de competições, não houve dificuldade em desempenhar esse trabalho lá. A parte mais difícil eram 2 dunas,
sendo que a segunda, principalmente, porque a gente subiu uma extensão de mais ou menos 1 quilômetro, uma subida muito íngreme, com areia muito fofa, e depois de subir esse trajeto ainda tivemos umas ondulações com subidas e descidas de morrinhos, assim, por dizer, com 5 a 8 metros de altura, mas que também forçavam muito, porque a gente mudava a nossa posição de corrida. E isso ocorreu próximo do quilômetro 34. Então, quando atingimos o quilômetro 34, foi onde a prova se decidiu, que eram 7 quilômetros de descida até a chegada. E aí sim, um trecho muito fácil para mim, devido ao meu treinamento, foi aí que com certeza eu cheguei a pensar que pudesse pegar uma classificação, pegar um troféu, mas volto a dizer, o primeiro lugar foi uma grande surpresa. Juca Bento, nosso comentarista da noite. Juca, Gaspar recebeu uma notícia na manhã da última segunda-feira, essa notícia com muita felicidade, né? Comemorando o aniversário, mas essa notícia de ver a bandeira do município lá no Chile sendo colocada no mais alto do pódio. Isso é interessante porque representaram o Gaspar, representaram o estado de Santa Catarina, além do Buluca, o Rafael e o Denis, levantaram a bandeira de Gaspar. Eu acho que é um esporte que o Buluca sabe disso, né? Tem pouco apoio, né? Incentivos à maratona em si. Quase nenhum. Quase nenhum, quase nada, como se diz. E é muito esforço, a gente falando fora em off com ele ali, é difícil o apoio e sai caro para ir fazer uma maratona dessa, né? E, então é muito empenho, é 3, 4, 5 meses de preparação, de treinamento. Eu acho que Gaspar foi bem representado, principalmente pelo Buluca, né, pela categoria dele, e o Denis, que foi também na categoria dele, chegou em primeiro lugar, e além do Rafael também, que foi representar Gaspar, né? Eu acho foi que guerreiro também. Foi guerreiro também, né? Vereador Ciro, é dessas notícias, nos valores individuais, que Gaspar se sobressai, né? A gente observa aí então na maratona aí essa notícia maravilhosa, combinando com o aniversário de Gaspar, quer dizer, uma notícia muito bacana. Pelo menos no individual, o Gaspar consegue ser destaque, Ciro. Com certeza, né? Quero dar mais uma vez aqui o parabéns ao Buluca, ao meu amigo Denis, né? O Denis já foi jogador também da nossa equipe, da equipe Camisa do Ciro. 10, né, Ciro? Camisa 10, foi campeão comigo, meu amigo particular, tanto ele quanto o Chico, né? Um abraço para a família Renete, ao Rafael Dagnoni, meu vizinho. Então, quer dizer, eu acho que eles estão os três de parabéns, né? Levantaram, como diz o Juca, levantaram a bandeira do município, levantaram a bandeira do estado de Santa Catarina e, por dizer, a bandeira do Brasil, porque também são brasileiros. A gente sabe o quanto é difícil fazer esporte no município, né? Falta a iniciativa do poder público, mas falta também a iniciativa, né, incentivo da iniciativa privada, né, dos empresários. Comentando aqui em off com o Buluca, a gente estava falando, faz esporte? Faz porque a gente é abnegado, nós gostamos, né, de fazer esporte. O Buluca tem a profissão dele, não vive disso, mas é um abnegado, correu atrás, assim como o Denis, assim como o Rafael. Então, acho que estão de parabéns, como você disse. Individualmente, o esporte gasparense está muito bem representado e levantando sempre a bandeira do nosso município. Isso que nos faz, né, sentir cada vez mais orgulho. Ô Ciro, aproveitando já a tua participação, você hoje é o representante nato do esporte gasparense na Câmara de Vereadores. Por que eu falo isso? Porque você sempre esteve envolvido com esporte, como a gente já comentou aqui, há quase 20 anos com a equipe de futebol. Você já esteve frente ao Clube Atlético Tupi, já presidiu aí, já treinou equipes como Tamandaré e por aí vai. Quer dizer, você sempre foi envolvido. Então hoje você é o representante nato do esporte na Câmara de Vereadores. O esporte gasparense passa por um momento de transição muito difícil. Não temos futebol mais, o torneio de campeonato de futebol de campo, não temos equipes de rendimento. O nosso último time de profissional foi no ano de 2001, do Clube Atlético Tupi no futebol. Nós perdemos a referência no basquete, a bocha também ficou pelo caminho. O que você, pelo menos, vai tentar, assim, nesses próximos anos, dentro da Câmara de Vereadores, tentar mudar um pouco essa situação, se é como mudar, Ciro? Com certeza, a gente sabe que é difícil, né? É difícil, né? Não é só o poder público que vai conseguir fazer essa mudança. Esperamos sim, né? O apoio, já tivemos conversando em off, o Rafael hoje, o Rafael Gaúcho, o próprio Juquinha que aqui se encontra, que também é uma bandeira, com certeza, uma bandeira do esporte. Além de fazer o programa esportivo, tem a sua equipe, batalha, corre atrás. Temos aí o Binho, outro amigo nosso, ativador, Marcelo Pofo, enfim, o pessoal hoje, o Erivaldo Renete, que toca o Tupi. Eu acho que nós temos que agregar sim, agregar forças,
nós que gostamos do esporte gasparense, do esporte amador, juntamente com o poder público e com a iniciativa privada, né? Sentarmos todos juntos, juntarmos e fazer um grande projeto. Dinheiro, gente, existe. Precisamos sim fazer um projeto que tenha credibilidade para que a gente possa realmente, através do poder público, agariar tanto dinheiro público quanto dinheiro da iniciativa privada, para quem sabe sim, investir novamente aí no time profissional Tupi, investir aqui na maratona, investir no tênis, que também, né, o Guga quando começou aqui em Gaspar, aqui no Bela Vista Country Club. Então, quer dizer, várias modalidades que Gaspar sempre teve representantes. Então a gente espera nesses 4 anos, e juntamente com vocês também aqui, já da TV Gaspar, você, né, que foi um batalhador, é meu amigo, foi treinador comigo no Clube Atlético Tupi. Clube Atlético Tupi, só cortando um pouquinho, vai fazer esse ano 10 anos do último título. Estava aqui presente, eu como presidente, o GR 10 anos atrás, 2 guris novos, 2 meninos, dizia assim, né, GR? A diferença é que há 10 anos atrás o GR era gordinho e eu era magro, agora mudou, o GR emagreceu e eu fiquei gordo. O tempo me judiou mais, mas tudo bem. Então a gente estamos aí, né, juntamente com o GR, para fazermos aí, de repente, um especial aqui, GR, até peço, né, oportunidade sua, para representar esses 10 anos do Clube Atlético Tupi, com um título onde realmente nós ganhamos na garra, na força da amizade. Na época não tínhamos recurso nenhum, o Tupi veio de uma crise financeira, então pegamos os jogadores amigos nossos que vestiram a camisa e não ganharam um centavo. Não tem vergonha de dizer isso, o GR está aqui, participou e prontamente fizemos aí um bom campeonato, ficamos campeão. No ano seguinte voltamos a finais, tivemos o azar de não ser bicampeão porque perdemos em casa, perdemos no pênalti, mas perdemos com uma grande equipe, onde tinha ex-jogadores profissionais remunerados e que se preparava para o profissional. E que se preparava para o profissional, exatamente. E nós jogamos muito bem, tivemos, né, a infelicidade de perder aquela final, mas eu acho que saímos orgulhosos, eu e você, representamos bem o nosso município, representamos bem o Clube Atlético Tupi, e a gente espera que daqui para frente o Clube Atlético Tupi venha realmente, né, disputar em uma divisão de acesso, como está se propagando aí. E nós, hoje, no poder público, com certeza, o que pudermos ajudar, com certeza, estamos aí de portas abertas, o nosso gabinete está de porta aberta, para poder ajudar todos os desportistas de Gaspar. A tua passagem pelo Tupi, Ciro, foi a mais marcante também? Claro que já fez muitas coisas, já teve, como eu já falei, foi treinador do Tamandaré, já conquistou títulos municipais de futebol suíço, futsal, enfim, por aí, mas acredito que para você também a passagem no Tupi, por ser o clube de coração de todos os gasparenses, com certeza deve ter sido aí de maior importância também, Ciro. Ah, com certeza, foi de maior importância, sim. O Clube Atlético Tupi é o meu clube de coração, é o clube onde meu pai foi sócio, então nós temos um carinho muito grande pelo clube. Vários jogadores que ali envergaram são amigos nossos. Tivemos sim uma passagem pelo Tamandaré, é um clube bem organizado, que eu sempre digo, né? Hoje o Tamandaré é um clube bem organizado, se não o mais organizado hoje, né? Se não o mais organizado hoje aí dos amadores, para mim é o Tamandaré. Tivemos a passagem pelo Ferroviário, tivemos a passagem pelo Cruzeirinho, Gasparinho, enfim, em todos os clubes aqui do município de Gaspar. Mas com certeza o marcante, como eu digo para ti, foi o Tupi. Por sermos Tupi, por uma época, né, como eu digo para ti, faz 10 anos atrás, onde éramos aí uns guris, pegamos o clube, né, numa situação difícil, e graças a Deus e aos nossos amigos, a diretoria atual e a comunidade sim, que sempre nos prestigiava e enchia o Carlos Barbosa Fontes, onde nos deu muito orgulho, né, e o orgulho maior, claro, é de ter passado ali e ter sido campeão. Lembra do time que foi campeão, Ciro? Todos os jogadores não, mas Vamos lá então. Márcio, o goleiro era o Márcio, o lateral direito, Juliano Santos. Juliano Santos na direita, zagueiros o Lulu e o Arno, lateral esquerdo Jean Gasparinho, Jean Francisco, na cabeça de área jogávamos com o Preto e o Juliano Galego, na meia Bruno 13, no ataque Maninho e Vanderlei, esse era o time titular. Depois tínhamos aí o Buiú, o Alisson, o Bié, que é o nosso talismã, que sempre entrava e fazia os gols, as dificuldades. Sim, vários outros estavam começando, o Wagner, muitos jogadores começando, o próprio Rodrigo Santos, né? Santos. Na verdade, o time que terminou a competição terminou com Alisson e Vanderlei. Na verdade, o Maninho acabou perdendo a vaga no decorrer e na final jogou o Alisson. Na verdade, como se enfrentou uma equipe muito forte, que era o Atlético da Itopava, se optou por uns 5 jogadores no meio campo, com apenas o Vanderlei na frente. Tivemos o azar de perder o 3 logo no começo do jogo, né?
onde entrou o Buiú, fazendo daí à frente o Alisson recuando um pouco mais. E no final, 2-0 na prorrogação. 2-0 na prorrogação, gols do Lulu e do Marciano. Do Marciano no segundo tempo da prorrogação. Graças a Deus, eu queria aproveitar e já parabenizar também toda a equipe, o Rosiel também, né? Que foi, o Maroca. O Maroca, que participou, é que eu digo, era um grupo, tanto o grupo que jogava quanto o grupo que dava suporte, era uma amizade muito grande, todo mundo se respeitava e todo mundo se ajudava. Eu acho que de repente é isso que faltou para o Tupi nos últimos anos para conseguir um bom resultado lá no Campeonato Palmeirense. Intervalo comercial para o primeiro bloco e eu vou continuar aqui nessa conversa gostosa. Está aqui comigo o Maurício Pamplona, o vereador Ciro André Quintino e também o meu comentarista dessa noite, o Juca Bento. Depois do intervalo comercial, muito mais informações do esporte de Gaspar. Lanches Beira Rio, lanches, petiscos e frutos do mar. Disque entrega 3332-2614. Bebidas Melato, refrigerantes, cerveja e gelo. Vendas no atacado e varejo 3332-0858. Atendemos também a eventos. DL Cor Convênios, descontos especiais em consultas médicas e serviço funeral. Seja um associado e ligue 3332-6891. DL Cor Convênios, 100% gasparense. Point Calçados e Esportes. Venha conhecer nossas lojas na Rua Coronel Arciliano Ramos e na Rua São José, ambas no centro de Gaspar. Telefone 3332-3485. Like Fitness, academia e bem-estar, musculação, jiu-jitsu, circuito mix, aberto das 6 da manhã à meia-noite, na Rua Coronel Arciliano Ramos, no centro, na Associação da Lince e agora também em Ilhota. Clínica Dentária União, implante, prótese, aparelho e clareamento, no centro de Gaspar. Telefone 3332-6688. Hobby Magazine, artigos para caça, pesca náutica e camping, na Rua São José, no centro. Telefone 3332-4964. Britagem Gaspar, pedra brita, rachão, base de brita graduada usinada, material para aterro e concreto asfáltico. Faça seu orçamento e tenha certeza de um bom negócio. Telefone 3397-2440. De volta com mais um bloco de TV Gaspar no Esporte, atualizando tudo para você no mundo do esporte. Lembrando, estamos ao vivo para mais de 120 países do mundo. Você gasparense que se encontra em qualquer parte do mundo, seja na Holanda, na Itália, na Inglaterra, você até mesmo que esteve acompanhando o jogo da seleção no dia de hoje, o Brasil empatou com a Rússia 1-1, Felipão aí vai tentando acertar a equipe, daqui a pouquinho tem a Copa das Confederações. Acho ainda e acredito muito no futebol brasileiro, principalmente na qualidade individual. Mas vamos falar um pouquinho do esporte aqui de Gaspar. Nesse último sábado aconteceu a abertura da Taça Super Pique de futebol suíço lá no bairro 7 de Setembro. Nós temos imagens aí dos jogos de abertura e enquanto a gente dá uma passadinha, dá uma olhada nas imagens, eu vou passar os resultados que aconteceram lá no campo do 7 de Setembro. Aí você tem imagens, portanto, da abertura da Taça Super Pique. Estádio Independência, Ciro André Quintino, que também, 7 de Setembro também, aí a gente olhando as imagens, 7 de Setembro também teve aí uma importância muito grande no futebol aqui do município de Gaspar. Os jogos então da Chave A que aconteceram no último sábado, Atlético Gasparinho 2, Juventude 0, Atlético Gasparinho não conhecia, primeira vez. Juventude 0, Regência 1, Nágregos também 1. Pela Chave B jogaram Pupilos 4, Valência 1, Cruz do Vale 1 e Juventus 4. Esses são os jogos da abertura da Taça Super Pique, que teve ainda os confrontos de Caxias 1, Martins Cabeleireiros 5 e Boca Júnior A 0, Boca Júnior Tax 1. Juca Bento, esses são os confrontos aí de abertura da Taça Super Pique. Destaque para o Martins Cabeleireiros, que goleou a equipe do Caxias pelo placar de 5-1. O time do Martins, o Ciro, a gente já acompanha há anos também, tem esse time, tem um time certinho, uma rapaziada que joga muita bola também. Então a gente sabe, acompanhando o campeonato do 7 de Setembro, o time do Regência é um time certinho, o time do Cruz do Vale está montando um time também. E falando do Atlético Gasparinho, que você falou, ele participou do campeonato do Floresta, lá na Sociedade Floresta também. É uma gurizada nova lá de dentro do Gasparinho.
que vem montando um time para começar a jogar a bola. A rapaziada for jogar os campeonatos aqui da nossa, principalmente de Gaspar, de Patotas e torneio. E o 7 de setembro, falando do 7 de setembro, a rapaziada lá fazendo um trabalho sensacional lá. Segundo ano o campeonato lá, que vem sendo um sucesso, né? O ano passado o time do Caxias venceu e esse ano o time do Caxias estreou nesse fim de semana, começou, né? Nesse fim de semana já o Caxias jogou e a gente vê ali nos lances o time do Regências que empatou em 1-1 com o Nitax, o nome do outro time ali. Então 1-1 foi o resultado, é isso, né, Gé? Exatamente. Qual que é a diferença do Campeonato de Patotas para a Taça Super Pique, Juca? A Taça Super Pique, na verdade, só muda o nome, né? Muda o nome da qualidade, você a qualidade que é praticamente a mesma. A qualidade é quase a mesma. Cai um pouquinho o nível técnico por causa das duas competições paralelas que acontece lá no campo do Povo e a do 7 de setembro, que é no mesmo dia, mesmo horário. Então, por isso, a qualidade técnica cai nos dois lados, né, como se diz, né? Alguns jogadores vão jogar deixam de jogar num time para jogar no outro ali. Então, por isso, a gente vê, às vezes, os times se remontando, como a gente vê lá no campo do Povo, e ainda com pouca gente no banco, como a gente vê no 7 de setembro com pouca gente no banco também. Mas o futebol aqui em Gaspar é bonito por causa disso. Até porque é uma competição paralela que reúne aí 12 equipes em cada competição, são 24 equipes, se você for analisar. Se for analisar, é muito jogador, é bastante jogadores, né? E praticamente só com equipes aqui do município. Só do município quase, é quase 500 jogadores, se for analisar tudo, é quase 500 jogadores em atividade num sábado à tarde. Então, é muita gente que pratica o esporte, o futebol, que ainda é um dos futebol preferidos ainda. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho também aqui, Juca Bento, e eu quero aproveitar a presença do vereador Ciro também, para falar enquanto temos imagens aí da Super Pique, eu tenho os resultados da segunda rodada do campo do Marcelo Poffo, pelo Campeonato Patotas. O Campeonato Patotas também na sua 13ª edição, campeonato tradicionalíssimo na região do Vale do Itajaí. A equipe do Bima empatou em 0-0 com Amigos da Margem Esquerda. O Frei Comadre perdeu para o Floresta pelo placar de 5-3. A equipe do Ciro venceu o Olímpia pelo placar de 2-1. O Bela Vista fez 6-2 no Tunicar. O Chavico Móveis perdeu para o Fofes pelo placar de 2-1. Reumatismo fez 3-0 no LX Têxtil. Fofes e Reumatismo mantendo a invencibilidade, 100% de aproveitamento, 6 pontos conquistados em 2 jogos, Juca. Eu joguei contra o time do Fofes, né? Eu jogo pro time do Chavico ali com a rapaziada lá, o pessoal fizemos um time para brincar lá. E o time do Fofes foi campeão municipal ano passado e tem um excelente time, uma rapaziada nova, joga muita bola, com muita qualidade. E o Reumatismo é a sensação do campeonato. Joga um futebol bonito, para frente, ofensivo, uma molecada jovem, muitos garotos novinhos jogando lá. E além de ter uns experientes no meio lá para dar aquele contraste, né? Mas um time sensacional, um time forte e tenho certeza que vai incomodar o time do Reumatismo. E a equipe do Ciro, como é que tá a tua equipe esse ano? Parece que tu resgatou algumas pérolas que já estavam aí que meio que querendo parar de jogar e você trouxe aí alguns jogadores e venceu a primeira, Ciro. O Campeonato Patotas é um campeonato muito difícil, né? Com certeza, é um campeonato muito disputado, 12 equipes, né, de alto nível. Tivemos a felicidade de ano passado sermos campeões. Esse ano perdemos algumas peças e trouxemos, não trouxemos o Bruno, que o Bruno no passado estava, mas não jogou muito. Quem retornou na realidade foi o Alisson, né, ex-jogador, tricampeão comigo da Taça Lance. Então, quer dizer, jogadores rodados, sim, veteranos estão com 30, 31 anos, quer dizer, dá para jogar muito futebol ainda, né, pela qualidade que eles têm. Aproveitando o gancho aqui do Juca, falar do Reumatismo, né, o time do bairro São Pedro, muito bem montado, por sinal, como o Juca falou, muita rapaziada nova, o Tomatinho, o José, aí tem mesclado com o Wagner, o Tito, mais o Cigano, jogadores experientes, o David hoje jogando na meia cancha, então quer dizer, Rafinha, o Leco, quer dizer, um time novo, mas com jogadores já experientes, com passagem pelo Clube Atlético Tupi, pelas categorias de base, o Marcelinho, né, dando experiência, e o time do Fofes, né, dispensa qualquer comentário, é o atual campeão, também um grupo jovem, um grupo unido, me lembra muito bem o grupo quando eu comecei lá atrás a ficar campeão, como diz o meu amigo o Juca, é uma rapaziada que além de ser amiga dentro do campo,
são amigos, companheiros fora de campo, companheiros de festa, isso é normal, juventude. Então, quer dizer, eu acho que hoje são as duas equipes fortes e equipes a serem batidas hoje no campeonato. Fez uma mescla, né? Tem o Bruno, que é um garoto jovem, daí lá atrás tem o Banana, que é um jogador experiente, um zagueirão experiente, tem o Jaco, que é um goleirão, né, bem rodado também, que é muito experiente, e além disso, né, tem o Linger, que joga no time ex-profissional, um cara que já também tem o Stonemeyer, que já jogou fora também. Então, o Marcelinho, que já jogou com você também. O Pitts, pela lateral esquerda. O próprio Luan, que já teve até no Metropolitano. Então, eles têm qualidade. A rapaziada tem qualidade. Então, é um time certinho. É difícil jogar com eles. Eles, né, são muito rápidos. Se não jogar direitinho com eles, leva coco deles. São duas equipes jovens que vêm liderando. Quer dizer, apesar da mesclagem com a experiência, mas a gente observa aí muitos novos jogadores. Você falou em Tomate, falou em José. Quer dizer, são jogadores muito novos e que vêm fazendo diferença, Ciro. Com certeza, garotos novos. Até, por sinal, eu gostaria que eles estivessem jogando no meu time. Mas o convite está de pé, está feito. A gente espera que, de repente, aí na lance, eles venham, eu sempre gostei dessa mescla que o Bairro Pedro fez, eu sempre gostei de fazer. Eu gosto de jogadores experientes e jogadores jovens, né? Que começam a surgir, que tem talento. Você cria um bom grupo para disputar o campeonato. Outro time que me chamou a atenção também, achei um bom time, é o time do Floresta. Que ficou campeão no torneio de verão ali no campo do Floresta, que joga o Ivan, um pessoal de fora que assim não conheço. É o zagueiro, se eu não me engano, é o irmão do Ney, lá do Tamandaré. Quer dizer, é um bom time. E aqui, pelas imagens que você me mostrou, até me chamou a atenção. Quer dizer, o Ivan jogou lá e estava jogando aqui. Jogou no 7 de setembro. Então, quer dizer, mas é isso que eu digo. São garotos novos que têm um bom pulmão, um bom preparo físico. E é isso que é gostoso. Eles jogam os dois e, pelo sinal, jogam muito bem. Dão conta do recado, né, Juca? E é isso mesmo. E no time do Floresta, eles têm o Carioca, o Padizé, jogadores rodados que sabem jogar bola. O próprio Rossetti está escrito com eles lá, não foi jogar sábado, mas jogou no campeonato do Floresta. Aliás, o time do Floresta foi campeão lá no campeonato do Floresta. Pela primeira vez o Floresta foi campeão. Então, a dona Jorda, a rapaziada lá, chegaram a chorar de tanta alegria. Eu acredito. E de tanta felicidade do time, né, o seu Hans nunca viu o Floresta ser campeão, e dessa vez o Floresta foi campeão. Então o pessoal lá, a felicidade é completa, né, por falar, né, um pouquinho assim do Floresta. E eles, com tanta felicidade de ser campeão lá, eles colocaram o time lá no Campo do Povo e já venceram de virada. Saíram perdendo 2-0 e viraram e venceram pelo placar de 5-3. E é o primeiro jogo deles também. Isso, é o primeiro jogo. Agora esse jogo, eles têm um jogo atrasado, vai ser na sexta-feira agora, vai ser na sexta-feira, no feriado. Então vai ser esse jogo atrasado que eles têm contra o Olímpia, na parte da tarde. Mas jogaram contra um time formado há anos, que é o time do Frei Comadre, um time bom também, um time excelente. Só que foi um jogaço. Eu não pude acompanhar direito, mas foi um jogaço. Se você for pegar, você tem Frei Comadre, você tem Floresta, Estamparia Bimo, Ciro, Realmatismo, Fofes. Me ajuda aí, mais um. Bom time, quer dizer. O time do LX Texto lá da Bateias. Que perdeu as duas, mas fez um bom campeonato municipal ano passado. É o atual campeão do 1º de maio. Exatamente. É um time massa. Então, se você for buscar aí, Ciro, a expectativa aí para ser campeão aí, se cada equipe. Esquecendo de falar o Fofes, que é a grande sensação. E tem o time do Bela Vista também, um time certinho. Ele perdeu a primeira de goleada, mas venceu já o Tunicar. Aliás, o Tunicar que perdeu as duas partidas até agora, as duas de goleada, né? É um time, a gente viu uma rapaziada, uma molecada nova também, assim, né? Mas a gente não se sabe, o futebol amanhã depois eles podem surpreender. Com certeza. Eu sempre digo, eu fiquei campeão, tive sorte de ficar 4 vezes campeão da Lance, mas eu sempre digo para meus jogadores e para todo mundo. É mais difícil você ser campeão hoje no Patotas do Marcelo Povo do que no campeonato municipal. Que tem 36 times, ali tem 12 e os 12 são competitivos. Nos 36 você tira 4, 5, 6, não desmerecendo ninguém, mas aí o nível cai um pouco. Então é muito mais difícil de ser campeão hoje no Patotas. Aquela tese de preparar a equipe para o campeonato municipal, isso aí fica para trás. Na verdade, o campeonato mais forte do Patotas. Com certeza. É o que tem o melhor índice técnico hoje, é o campeonato Patotas. Com certeza. Quero voltar a falar um pouquinho de maratona. Tá aqui o Maurício Pamplona, não podemos esquecer, a gente fica falando de futebol, esquece da maratona.
Tá aqui o nosso convidado todo especial, super campeão lá no Chile, no deserto Atacama, o Buluca. Jogava futebol também. É isso que eu ia perguntar pro Buluca. O Buluca tem pinta de ser jogador de futebol. Jogou muito, Buluca, por aí? Ainda joga um pouquinho, mas nada de campeonatos e coisa, mais nas patotas do Bela Vista, mais por brincadeira, uma diversão, mas também é uma forma de se manter sempre ativo, sempre em forma, e também ajuda, né, na preparação para as corridas, porque às vezes a gente precisa também ter horas de velocidade, e um joguinho de futebol sempre ajuda bastante também nessa preparação. Fala em clima, Buluca, você que esteve agora então no Chile, qual que é a diferença do clima lá? Você consegue passar para a gente o nosso clima aqui com o clima de lá? Qual que é a diferença, Buluca, que você sentiu? Sim, a umidade do ar. O clima lá é um clima muito seco, tanto que a prova foi realizada nessa época, lá ainda verão, que é época que então acontece o degelo da neve e aumenta um pouco a umidade do ar. Então, quando o ar chega a ficar muito úmido, é 24%. Quando o ar está seco, é na faixa de 5%, 6%. E isso realmente provoca algumas alterações. Eu, felizmente, senti muito pouco a altitude, né? Então, assim, de sinais, o que eu tive foi uma congestão nasal, mas, como cheguei na quarta-feira, houve um tempo para adaptação, e quando eu iniciei a maratona, essa congestão já praticamente não existia mais, e eu tive a felicidade, então, de poder correr muito bem. Além de, quando eu corro, a minha respiração normal, já ser pela boca, também não iria sentir muito o problema nasal. Mas é uma diferença bastante grande. E lá a gente convive também com frio e calor, porque durante o dia as temperaturas são elevadas, 30, 35 graus, e à noite elas se aproximam de zero, né? Isso na altitude, na sede onde a gente estava, a 2.400 metros. Na segunda-feira a gente saiu para um passeio nos geysers e pegamos temperaturas de -6. E também quando a gente observa a cordilheira, a gente vê que nas partes mais altas a gente vê a neve praticamente durante o ano todo. Então é uma diferença bastante grande, por isso que é importante a gente chegar um período antes para sentir essa adaptação. O organismo se adaptar ao clima. Se adaptar, porque assim, treinamento nós tivemos, preparado para correr, a gente estava. Agora a altitude não tinha como simular aqui. Então, temperatura, eu treinei na hora do meio-dia, né? Treinei à noite também para pegar uma temperatura mais amena, porque na hora da largada a temperatura estava em torno de 7 graus e no encerramento da prova em torno de 30. Qual a estratégia usada, Buluca, por você? A gente tem aí as fotos aí da competição do último final de semana lá no Chile. Qual foi a estratégia de competição que você adotou? De que forma você largou e de que forma você chegou? Qual foi a estratégia que você, como campeão, aí que teve a melhor estratégia, obviamente? Bom, a primeira questão é não se empolgar com o início da corrida, que é uma situação bastante difícil, porque toda aquela emoção, a largada, o fato de a gente estar lá, em primeiro lugar, realizando um sonho. Então, houve uma preparação para ir, nós fizemos um projeto, compramos passagem, reservamos hotel, fizemos a inscrição, e chegamos lá. E tudo isso gera uma empolgação que aumenta sempre a adrenalina. Então está lá na hora da largada, aquele povo todo largando, né? Existe o risco de a gente se empolgar e acelerar muito no início da prova. Então ali depende da concentração e acredita assim, é muito o preparo psicológico. Então de tu seguir no teu ritmo, né? Ver que existem pessoas que vão passar por ti, mas tu também vai passar por muitos, né? Mas levar e controlar o teu ritmo. E isso aconteceu, eu consegui fazer isso no início da prova, né? Então, nós começamos a correr, os primeiros 20 quilômetros, nós corremos a uma média de 5 minutos por quilômetro. Isso já era muito alto, mas por estarmos nos sentindo bem, né? Conseguimos levar
era o que a gente é acostumado também a correr aqui, né? E essa parceria, eu sempre falo no Rafael, porque até o quilômetro 20 e 22 nós corremos juntos. Então a gente controlava essa empolgação, nós íamos conversando e levamos até esse período ali. A partir do quilômetro 25, que é quando nós começamos a entrar para o caminho da principal duna, que seria o trecho mais difícil até chegar ao quilômetro 34, aí sim, nós já podemos, nos trechos possíveis, aumentar a velocidade e também saber poupar na hora da duna, porque tem que saber caminhar, e eu fiz uma preparação também para caminhar rápido. Então, eu não fui para a praia só correr, eu fui para a praia para caminhar, aprender a caminhar na areia fofa com velocidade. Então, uma comparação, eu fiz uma prova em Florianópolis e eu corria atrás de um cidadão que andava e eu não conseguia passar por ele. E isso ficou na minha cabeça, eu tenho que inverter essa situação. E isso aconteceu. Um atleta na minha frente correndo e eu caminhando atrás dele e ele não conseguiu abrir distância, né? Então eu consegui atingir meu objetivo com preparação e principalmente a situação psicológica. Vê assim, ó, o Denis, entre nós três, era o mais preparado e era quem a gente esperava que realmente trouxesse um troféu, né? Faltou muito pouco para ele pegar o troféu de 5º colocado na classificação geral. Eu não tenho bem a diferença dele para o 5º colocado, mas ele relata que num trecho, provavelmente, nesse trecho até chegar ao quilômetro 34, foi onde ele sentiu a cãibra. E aí a gente tem que reduzir velocidade, esperar essa dor aliviar para poder continuar. Talvez, nesse ponto, ele deixou escapar essa 5ª posição, porque depois ele viu esse 5º colocado e eles correram muito tempo juntos, inclusive chegaram a conversar durante a prova, né? Faltou um pouquinho de experiência, podemos dizer assim? Não, é a questão do dia. Eu também comecei a sentir um pouquinho de cãibra, eu tinha um salzinho próprio para isso, para aliviar. Na hora, tive a sorte de ter uma garrafa de água gelada, molhar as panturrilhas, e ela aliviou. Em outras provas, tive o mesmo procedimento e ela não aliviou. Então, é o dia, é essa condição. E ele, como um atleta bem mais preparado, até pelo vigor da idade, por ser um professor de educação física, e ele também está disputando provas no nível sempre dos primeiros colocados, né? Talvez ele também tenha forçado um pouquinho mais e sentiu. Mas é aquilo, a gente tenta chegar no nosso limite máximo, porque a nossa disputa é conosco. Eu quero fazer o meu melhor. E nesse meu melhor, às vezes a gente sente e tem que dar uma recuada para não perder todo o trabalho, essa preparação durante tanto tempo para chegar lá. Segredos do mestre Buluca, ele que, o Maurício Pamplona, que foi o campeão lá no Chile, no deserto do Atacama. Preciso ir para o último intervalo comercial e na sequência eu prometo para vocês. Tem uma matéria aqui do piloto ilhotense, de 19 anos, que é um destaque aí no motocross, e também os gols pelos regionais aqui em Santa Catarina e também pelo Brasil já, daqui a pouquinho depois do intervalo comercial. Lanches Beira Rio, lanches, petiscos e frutos do mar. Disque entrega 3332-2614. Bebidas Melato, refrigerantes, cerveja e gelo. Vendas no atacado e varejo. 3332-0858. Atendemos também a eventos. DL Cor Convênios, descontos especiais em consultas médicas e serviço funeral. Seja um associado e ligue 3332-6891. DL Cor Convênios, 100% gasparense. Point Calçados e Esportes. Venha conhecer nossas lojas na Rua Coronel Arciliano Ramos e na Rua São José, ambas no centro de Gaspar. Telefone 3332-3485. Like Fitness, academia e bem-estar, musculação, jiu-jitsu, circuito mix, aberto das 6 da manhã à meia-noite, na Rua Coronel Arciliano Ramos, no centro, na Associação da Lince e agora também em Ilhota. Clínica Dentária União, implante, prótese, aparelho e clareamento, no centro de Gaspar. Telefone 3332-6688.
Hobby Magazine, artigos para caça, pesca náutica e camping, na rua São José, no centro. Telefone 3332-4964. Britagem Gaspar, pedra brita, rachão, base de brita graduada usinada, material para aterro e concreto asfáltico. Faça seu orçamento e tenha certeza de um bom negócio. Telefone 3397-2440. De volta então com o último bloco de TV Gaspar no Esporte. Olha, preciso mandar um abraço especial aí para a rapaziada que nos acompanha. Quero mandar um abraço para o Fábio Bonino, lá na cidade de Lages. Quero mandar um abraço também para o Marcos Reinaldi, na cidade de Canoinhas. Nos acompanha também o João Spengler, um abraço todo especial, ao Maiquinho, ao Renato Zimmermann, presidente da Fundação Municipal de Esportes, a dona Lene Neves, um abraço, a patroa está lá fazendo a janta da rapaziada. Também está aí nos acompanhando o Augusto Neto, lá da cidade de Itapema, a Thalita Andressa também nos acompanha, enfim, todos que nos dão o carinho da audiência. Um abraço todo especial ao Ademir Signori, aqui da cidade de Gaspar, que diz que está muito boa a transmissão e manda um abraço, rapaziada do rugby e o futebol lá do Floresta. E também um abraço todo especial, viu, Círio Juca, para o Fábio Antônio Pisato. Ele fez 3 gols, o Fabinho, pelo Martins, e gostaria de mandar uma homenagem aos irmãos de criação deles que faleceram lamentavelmente naquele acidente de trânsito na última semana, onde aqueles meninos que trabalhavam na malharia Cristina, na cidade de Ilhota, acabaram sofrendo um acidente. Fica aqui a homenagem do Fabinho. Então, dizem que foi muito emocionante, o pessoal me ligou hoje e comentava sobre como foi a cena emocionante quando ele fazia os gols e dedicava o gol ao Guilherme e o Gabriel. É verdade, a gente conhecia a rapaziada, o Ciro também acho que já conhecia a molecada, jogavam futebol também, um deles jogava futebol de vez em quando por aí com a rapaziada e é uma perda, né? A gente sabe que é complicado falar de perdas, né? Ainda principalmente de rapaziada jovem e do esporte, né? E o Fabinho, bela homenagem fazendo para a rapaziada. O Fabinho, que é um garoto sensacional, tive o prazer de conhecer ele quando era molequinho ainda, através do pai dele, do Pisato. Então um abraço para ele aí, para a rapaziada. E só posso dizer para a família da rapaziada que tem que ter força, né? Tem que ter força porque a vida tem que continuar, é só força e só Deus para ajudar a consolar o coração dessa família. E o tempo para curar aí as cicatrizes que vão há de ficar. As feridas certamente passarão, mas as cicatrizes sempre ficarão e fica sempre o carinho da lembrança. Olha, um piloto de 19 anos em Ilhota é grande destaque aí do Veloterra, o campeonato de motocicleta ou de Veloterra, né, Juca? Veloterra, ele é um dos grandes destaques aí. Nós temos uma matéria, a Aline Franzói esteve acompanhando o treinamento do ilhotense. Aos 5 anos, a paixão por motos e velocidade despertaram o ilhotense Júlio César Deschamps para um esporte muito comum no estado, mas pouco divulgado, o velocross. Hoje, com 19 anos, o garoto tem demonstrado desempenho de piloto veterano, esbanjando talento nas pistas catarinenses e colecionando troféus. Eu tenho, nas Copas Serra Litoral, já fiquei em terceiro na Força Livre, primeiro na categoria Júnior. E uma vez foi feita a Copa Ponte, fiquei campeão na Força Livre e na Júnior também. Filho de agricultor, Júlio treina em uma pista feita no terreno de casa e participa das competições sempre com o apoio do pai. Ele se dedica aos treinos todos os dias e sonha em participar de competições maiores, mas para isso a família precisará de apoio. Ele começou dos 5 anos e aí o cara viu que ele foi melhorando cada vez mais e aí resolvia parar e deixar a profissão para ele, de motoqueiro, né? E ele anda muito bem e temos uma procura de patrocínios e para ver se conseguimos fazer um campeão catarinense aqui de Ilhota, né? Além da participação em campeonatos, o jovem piloto busca patrocinadores para que possa investir na sua pista de treino, para que, quem sabe, ela possa servir também como local de provas. Quem tiver interesse em conhecer melhor o trabalho dessa jovem promessa do esporte ilhotense, pode procurar informações com o Departamento de Esportes da Prefeitura de Ilhota pelo telefone 3343-7289. A nossa repórter Aline Franzói, mais uma bela matéria que foi buscar lá no município de Ilhota.
Vereador Ciro André Quintino, essa é a grande realidade do esporte, não só aqui de Gaspar, mas da região do estado de Santa Catarina, até mesmo do Brasil. É o tal do patrocínio, a situação é um pouco complicada, Ciro. É verdade, né? Como já tínhamos comentado, não é fácil, é difícil. Nós aqui que temos aí o nosso campeonato amador, já é difícil de arrumar, a gente espera realmente que esse menino tenha sucesso na sua empreitada, que realmente consiga esse patrocínio, né? A gente pensa assim, o poder público tem que ajudar? Tem, mas eu sempre friso, em primeiro lugar é a iniciativa privada, que ele vá atrás, que ele corra atrás do seu sonho, que eu acho que assim, o poder público ele pode abrir as portas, né? E te levar no local, né, para te apresentar, e lá você conseguir realmente com um grande empresário, né, que vista a camisa e que dê força para esse menino, que ele tenha sucesso nessa sua nova empreitada, no Veloterra, né? E como a gente diz, no esporte demais é a mesma coisa, é isso, é a correria atrás do patrocínio. Você veja bem, clubes grandes, clubes de primeira divisão, já passam um trabalho para conseguir patrocínio. Imagina nós aqui, pequeno, né, no amador, realmente, por enquanto, é muito difícil. É que eu sempre digo, hoje são os abnegados que fazem, né, o nome do local, do município, conseguindo sempre recursos, mas é do seu próprio bolso, levando o nome, muitas vezes, do município, do estado e até do país. Vereador, como é que você tem analisado, como é que você tem visto o esporte nas escolas, principalmente as estruturas oferecidas hoje nas escolas municipais, na rede municipal e na rede estadual? Como é que o senhor tem visto isso como vereador? Eu tenho visto uma situação bastante precária hoje, as escolas nossas públicas. E vocês lá na Câmara de Vereador, você principalmente, Ciro, como é que você tem visto a situação de ginásio nas escolas, as estruturas porque é na escola que começa todo o processo de base do esporte, né? Como é que você tem analisado isso? O que dá para melhorar, Ciro? Se você tem visto, como eu tenho visto, o que dá para melhorar um pouco aí em relação a isso? Com certeza, sempre falta, né, um algo mais, um incentivo a mais. Como você bem frisou, é na escola que começa, que o garoto ou a garota, né, vai se identificar com algum esporte e com certeza vai praticar. A gente sabe as dificuldades que existem, né, escolas estaduais, escolas municipais, mas tem um projeto, a gente não pode, né, deixar de negar que o Renato Zimmermann também vem à frente já há 4 anos fazendo um bom projeto nas escolas municipais. A gente sempre pede mais. E o que a gente pode fazer hoje? É cobrar. E cobrar do poder municipal, através também dos nossos deputados, trazer emenda, para que a gente possa, sim, ajudar essas escolas, né, a revitalizar as suas quadras esportivas, os ginásios, para que a gente possa dar maior credibilidade, para que no futuro essas crianças realmente que queiram seguir a carreira do esporte, né, possam levantar, como eu disse ainda há pouco, ainda mais alto a bandeira do nosso município. Maravilha, então, vereador Ciro André Quintino falando não só do esporte amador, mas também no esporte escolar, enfim, tudo que fala esportivamente aqui do município da cidade de Gaspar. Gols pelo estado de Santa Catarina, vamos lá, o Metropolitano esteve ontem à noite na cidade de Florianópolis, fez um bom primeiro tempo, mas acabou se entregando para o Figueirense, em 16 minutos o Figueirense acabou fazendo o placar, 4-1 para o Figueira, o Metropolitano acabou perdendo mais uma partida na competição. Aí você vê os melhores momentos. Juca Bento, sua análise desse jogo. Acompanhei o primeiro tempo, o Metropolitano foi muito bem, aí uma boa defesa do goleiro Ricardo Figueirense, num cabeceio do Thiago Couto. O Figueirense esteve muito bem, esbarrou aí no bom goleiro do Figueirense, acabou levando um golaço, diga-se de passagem, acabou levando o Metropolitano no momento que estava melhor, buscou o empate, mas no segundo tempo, em 16 minutos, o Figueirense fez a diferença. O Figueirense, a gente sabe que é um time grande, né? Considerado grande, um dos maiores aqui de Santa Catarina. E o Metropolitano fez frente no primeiro tempo. Até fez um jogo, pelos devidos circunstâncias do jogo, foi legal no primeiro tempo, mas não cedeu à pressão. E ali o time do Figueirense, o jogador faz um golaço, né? Pega de perna canhota, vai lá na coruja, como se diz, onde é que vai a coruja. Um golaço, camiseta número 5 do Figueirense. E o Metropolitano... William Magrão como se diz, tá naquele verdadeiro cavalo paraguaio, como se fala, o Metropolitano. Tem arrancada, mas depois vai parando. E eu sempre tive fé que o Metropolitano ia representar bem aqui nossa região, principalmente o Vale do Itajaí, porque a gente tem muitos garotos aqui de Gaspar que treinam lá no Metropolitano e sonham vestir a camisa do Metropolitano, ser um jogador profissional e um dos
dos inícios aqui pelo Clube Eterno Tupi e vai pelo Metropolitano. E o Metropolitano tem um atacante que sabe fazer gol, que é o Rafael Costa, é um jogador de área, que é aquele goleador nato, sabe fazer gol, mas tem muitas carências, principalmente nas alas, no setor nas laterais, o time do Metropolitano. Então acho que tem que dar uma melhorada, mas na classificação geral o Metropolitano ainda está bem. Continua em terceiro. Continua em terceiro. Só que o Atlético do Ibirama, que briga pela Série D, pela vaga na Série D, já encostou nele, tem 18 pontos, então o Metropolitano que abre o olho se não fica fora da Série D. E tem uma partida difícil no meio de semana que é agora contra a Chapecoense. Contra a Chapecoense lá no Índio Condá, então é um jogo difícil. E o Atlético de Ibirama também tem um jogo difícil que pega o Joinville em casa. Só que o Joinville tem um excelente time também. Só que ali é um jogo, uma pedreira entre Ibirama, Atlético de Ibirama e Joinville. Agora o Chapecoense, enfrentar a Chapecoense lá no Índio Condá, um dos melhores times do campeonato catarinense, né? Foi campeão do primeiro turno e faz um campeonato sensacional no segundo turno, é complicado. A vida do Metropolitano é uma pedreira. Aí a gente pode ver o gol do Eliomar, da equipe do Figueirense, fazendo 3-1 para a equipe da capital. O Figueirense que não fez um bom primeiro tempo, repito, mas fez um segundo tempo muito envolvente, aonde o Metropolitano aí acabou não tendo muitas opções. E aí você acompanha mais um bom momento, onde o Bruno Nazário vai fazer o 4º gol da equipe do Figueirense. Esse gol já aos 46, 47 minutos do segundo tempo, já no apagar das luzes do estádio Orlando Scarpelli, que vazio, com muita chuva ontem e pouco público para acompanhar essa partida, até porque o Figueirense também até agora não empolgou, mesmo sendo o segundo colocado no geral, mas o Figueirense ainda gera alguma desconfiança com o seu torcedor. É que foi rebaixado no ano passado da elite do brasileiro para a série B e desse ano não empolgou ainda, né? Tem aqueles altos e baixos, né? Faz um jogo sensacional, de repente dá aquele apagão no time e o torcedor fica um pouco desconfiado e o tempo também não colabora, mas o Campeonato Catarinense a gente vê os estádios vazios. Não sei o que acontece, mas os estádios geralmente são vazios. Aí a gente tem os melhores momentos de Camboriú e Joinville Esporte Clube. O Camboriú é a grande pedra na sapata do Joinville? Pedra no sapato do Joinville? Zé, tô comentando antes com a gente aqui, um dado interessante, né? O Camboriú, né, que geralmente os times vêm para massacrar o Camboriú e o Joinville não consegue bater o... Futebol tem disso, né, Ciro? E futebol tem disso, né? E outro pedra no sapato do Joinville, não cortando o Ciro, né, é o time do Marcílio Dias, né, que hoje está na segunda divisão do Catarinense também, é uma pedra no sapato do Joinville. É verdade, eu não estou acompanhando esse ano o Campeonato Catarinense, até sou torcedor do Joinville. Muita gente às vezes me questiona, mas estou sempre Joinville lá do norte, que quando na realidade, né, a nível nacional eu sou Flamengo, mas aqui no estado, quando era criança, ligava a televisão, o Joinville era campeão, ficou 8 anos a fio campeão, época de Nardella, e acabei criando simpatia pelo Joinville, mas eu estou vendo que o Joinville esse ano não está muito bem no campeonato. Outro que me chama a atenção é o Criciúma, que, né, subiu agora para a primeira divisão. Faz uma péssima campanha. É o nosso representante da primeira divisão, mas pelo que está indo já é um dos favoritos a descer novamente para a segunda. Então, na realidade, tem que melhorar muito, né? Para empolgar o torcedor, como você acabou de dizer, o torcedor nosso não está prestigiando o Campeonato Catarinense. Falta alguma coisa, algo mais. Não sei se é mais investimento nas equipes, a gente também não sabe o poder financeiro de cada um. É uma pena, né? Com tantas equipes disputando hoje, 3 disputando a segunda divisão e uma primeira que vai disputar a primeira divisão, era bom que o campeonato tivesse mais prestígio. Joinville na Série B, o Avaí na Série B, a Figueirense na Série B, a Chapecoense na Série B e o Criciúma na Elite. Então era para ser um campeonato forte, de muitos torcedores, e a gente vê os estádios vazios, o nível técnico baixíssimo, então por isso que eu acho que não empolga o torcedor. É verdade, o Metropolitano, o SESI, parece ser muito grande, mas é 1.500, 1.600 naquela batida. O Joinville é o que consegue levar maior número de público aos estádios. E tem uma arena sensacional, né? Maravilhosa, maravilhosa. O Ciro falava muito bem, o Criciúma como nosso representante da Série A, se continuar desse jeito vai ser mais uma vergonha, hein, Ju? Vai ser mais uma vergonha. Vai ter que mexer muito, vai ter que trazer um time todo ali, vender os seus principais jogadores ano passado, os jogadores que se destacaram não conseguiram segurar devido à folha salarial e o dinheiro, que os clubes grandes crescem o olho com o jogador quando se destaca.
muitos jogadores saem, a gente vê hoje que jogaram, empolgaram no Criciúma, estão no banco às vezes de outros times fora, né? Mas o Criciúma tem que contratar porque senão vai cair de volta. Maravilha. Maurício Pamplona, Buluca, obrigado pela participação. Obrigado pelo título que vocês trouxeram do Chile. E eu vou ficar no pé, viu, Buluca? Eu vou ficar no pé aqui dos nossos representantes, que vocês são dignos de uma homenagem do povo gasparense. E enquanto isso não acontecer, eu não vou sossegar, porque vocês realmente são nossos heróis esportivamente hoje aqui do município de Gaspar. Parabéns a você, um abraço especial ao Denis e um abraço especial ao Rafael, e obrigado por vocês terem nos representado tão bem lá na cidade do Chile. Nós, como desportistas e o povo gasparense, de modo geral, estamos orgulhosos de ter vocês como nossos representantes. Obrigado pela tua participação mais uma vez aqui. Bom, eu acho que aqui eu poderia falar em nome de nós três, o Denis, o Rafael e o meu, e deixar o agradecimento a vocês da TV Gaspar pelo apoio que tem dado sempre na divulgação, sempre criando espaço para que a gente possa dividir com a nossa comunidade essa nossa alegria, né? Porque nós trouxemos 2 troféus de primeiro lugar do Chile, e é muito importante, e sempre ressaltando também a participação do Rafael, né? Que se por um problema que ele sentiu durante a prova não conseguiu também buscar um troféu, mas representou de forma digna, né, uma grande representação também durante essa prova. Então, a TV Gaspar, o nosso agradecimento, né, e oferecemos, logicamente, a nossa conquista ao nosso município, que recém completou 79 anos. Obrigado pela participação, um abraço, até a próxima. Ciro André Quintino, temos um compromisso aí com os nossos representantes, e nós não vamos sossegar, né, Ciro? Enquanto eles não forem reconhecidos, porque são passivos de reconhecimento, Ciro. Com certeza, por tudo que fizeram. Mais uma vez, né, quero parabenizar o Buluca e levar o parabéns também ao Denis, ao Rafael, por serem esses abnegados e por representar o município e trazer aí o troféu, 2 troféus hoje para o município de Gaspar, né? Então, de parabéns a todos eles. E a gente, como eu já disse, as portas do meu gabinete estão abertas. Quem quiser nos procurar, nos procure, vamos batalhar, e eu preciso também do apoio de vocês, você, do Buluca, que nos procure, que nos tragam ideias para que a gente possa realmente investir, né, no esporte amador gasparense. Mais uma vez, né, um agradecimento à TV Gaspar pelo convite, a você, Jerry, meu amigo de longa data, ao Juquinha, a todos os funcionários aqui da TV Gaspar, que estão levando, que eu sempre digo, se eu sou a bandeira, mas vocês todos aqui são uma bandeira no esporte, né? A gente titula a bandeira, mas todos que estão aqui, todos brigam pelo esporte, todos investem, então vocês todos estão de parabéns. E parabéns também às empresas, iniciativa privada, né, que investem nesse pessoal, porque sem vocês com certeza seria difícil, né? Pelo pouco até pessoal que investe, mas seria difícil de praticar o esporte. Tá bom, gente? Muito obrigado, uma boa noite a todos. E só para também avisar, estamos aí, eu estou numa campanha fazendo várias indicações nos bairros para fazer academia ao ar livre. Eu acho que é muito importante, né? É um projeto, estamos aí em parceria, vamos atrás, se a prefeitura não tiver o recurso, vamos atrás de emendas com os nossos deputados, os nossos parlamentares, deputados federais, para que a gente possa sim, em cada bairro, implantar pelo menos uma academia ao ar livre, para que cada cidadão do seu bairro possa praticar o seu esporte, né? Então eu acho que isso é salutar, esporte é vida, e eu, como um abnegado e um lutador, estou aí e mais uma vez, né, agradecendo. E se vocês puderem também me ajudar com alguns subsídios, trazendo, né, alguma novidade, tiver algum projeto, nos procure, com certeza que nós estamos aí para ajudar vocês. Muito boa noite. Obrigado ao vereador Ciro André Quintino, Ciro André Quintino, que é a bandeira do esporte gasparense, uma das pessoas que está hoje defendendo o esporte na Câmara de Vereador, ele que é o nosso representante esportivo na Câmara de Vereadores. Meu amigo Juca Bento, obrigado pela participação, você que esteve substituindo o Leandro Martins, entrou na partida e deu conta do recado, obrigado aí pela participação e volte quando quiser, né, amigo? Um abraço para vocês, um abraço para o Diego, o Ivan, a rapaziada, o Raulzinho, o Raul, a toda a sua família aí que batalham tanto também para que esse programa vá ao ar, que muitos países acompanhem o que acontece aqui na nossa região, principalmente aqui na cidade de Gaspar. Parabéns ao Buluca, ao Denis, ao Rafael, mais uma vez pelo título que trouxeram para Gaspar. Eu acho que são dignos de levantar a bandeira de Gaspar, eu acho que bem representado, eles merecem uma homenagem aqui pelo povo de Gaspar.
E ao Ciro, que batalha tanto pelo esporte, também um abraço para ele. Um abraço aos ouvintes, pessoal que estão ligadinhos com a gente. E quando der, a gente estará aqui de volta. Um abraço a todos. É isso aí, com o tempo estourado já e sobre a coordenação geral de Raul Neves e toda a equipe técnica, botamos um ponto final em mais uma edição de TV Gaspar no Esporte. Em nome de Lanches Beira Rio, Clínica Dentária União, Bebidas Melato, Britagem Gaspar, Point Calçados e Esportes, DL Cor Convênios, Like Fitness Academia, Inovas Criação Digital e também em nome da Hobby Magazine, botamos um ponto final na edição de hoje. Mas prometemos a você estar de volta na próxima segunda-feira com mais uma edição de TV Gaspar no Esporte. Fiquem todos com Deus, façam uma ótima semana e até lá, se Deus assim quiser.